Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Por mais, agradeço também aos mentores, guias, guardiões, agradeço todos os anjos guardiões por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar e também pedir a Deus vibrações positivas de cura para os enfermos, vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz para todos os países do planeta Terra, paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Irã, Estados Unidos, paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item, que as pessoas buscam a santidade, ainda presos aos desejos mundanos do materialismo, fazendo aquelas coisas erradas, mas não quer se libertar disso. Vai ter problemas para, momentaneamente, encontrar essa santidade. E tem pessoas, espíritos também, que buscam a santidade através na prática do Evangelho, estudando, praticando, Esse aí fica mais fácil de encontrar a santidade. Outro item é que Jesus ele espíritos para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então cito aí 2 exemplos. O exemplo do espírito Paulo de Tarso, que ele veio na última encarnação com Martim Lutero. Maria Madalena veio com a irmã Teresa, que foi muito caridosa, E outro item é que André Luiz, ele fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo. A eutanásia não serve para nada para o espírito, Então, é isso aí. Quem tem o livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje, o bem é uma prática de amor. Então vamos entender isso. A gente está falando aqui, quando a gente fala de amor, não é amor amoroso entre homem e mulher, mãe e filho, filho e mãe, pai e filho, filho e pai, avós, os netos, os avós, não é nada disso. Também está relacionado, mas o amor é a lei moral, Então, quando eu pratico o bem, eu estou praticando o amor, Então, assim, quando eu faço caridade, porque as pessoas acham, algumas pessoas acham, que caridade tem que ser fazer para quem? Para os parentes, para os filhos, para os amigos próximos. Então você faz caridade. Então você vê uma pessoa na rua pedindo alguma coisa, não vou fazer para essa pessoa não, Eu já tenho lá aquelas pessoas para ajudar. E isso fica nessa caridade exclusiva. A gente tem que... Jesus, quando ele nos traz o Evangelho, ele não fala mais dessa caridade exclusiva, Nós temos que... Ele fala do próximo. Quem é o próximo? O próximo não é só aquela pessoa mais próxima da gente, que é o filho, a mãe, o pai, o filho,
ou algum parente, né? Que a gente só pode ajudar aquele parente tá morrendo de fome, coitado daquele parente. Mas o morador de rua, ninguém se preocupa. Ué, então por isso que Jesus fala, o próximo é aquele próximo que está lá, que a gente não consegue, não está no dia a dia com ele, mas está lá na rua passando fome, passando frio, né? Não tendo cobertor para se cobrir, né? Esse é o próximo também. Então, o praticar o bem é praticar o amor, colocar o amor em movimento, porque o amor é moral. Quando eu vou lá, dou atenção e ajudo na forma que eu posso ajudar, aquele ali ajudando por prece, porque tem pessoas que ajudam só por prece, não tem dinheiro para ajudar ninguém, nem os parentes mesmo, né? Então vai ficar só nas preces. E faz prece, está praticando o amor. Por quê? Ali, isso é uma questão moral. E quando eu começo a fazer isso, eu vou me elevando a minha moral, né? É a mesma coisa. O que é o ódio? O ódio é o amor enfermo. E qual o remédio para esse amor enfermo? Perdão, né? Perdão é que Jesus nos fala, nos ensinou a perdoar. E esse perdão que ele traz, né? Ele traz de quem? Ele traz uma divergência entre Mateus, né? Mateus vai para uma reunião com Jesus à noite e fala para Jesus, olha, o Pedro fica me humilhando, né? Falando coisas ofensivas para mim. Aí Jesus só faz uma pergunta, Mateus, quem começou primeiro? Mateus, fica quieto. Aí Jesus de novo, Mateus, quem começou primeiro? Aí Mateus fala, fui eu, cobrando os impostos dele e da esposa dele. Aí ele sai dali. No outro dia, Mateus se encontra com Pedro e fala com Pedro, Pedro, eu vim te pedir perdão. Aí o Pedro, pedir perdão de quê? Eu te cobrava os impostos, né, de você e da sua esposa. Pedro fica uma fera. Aí à noite fala com Jesus de novo, né, explica tudo para Jesus. Aí Jesus está falando do perdão. Aí ele pergunta para Jesus, eu tenho que perdoar até 7 vezes? Jesus fala, Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes a cada ofensa. Então o perdão nunca para. Então qual o remédio do ódio? O remédio do ódio é perdoar, é o perdão, né? O que é o remédio do amor. O ódio é um amor enfermo. Então eu tenho que ter um remédio para esse amor enfermo que é o ódio. O perdão. Eu só vou me libertar desse ódio dentro de mim perdoando, né? Então é nesse contexto que a gente tem que entender isso, que o bem é a prática do amor, mas o amor ele tem que estar em movimento. Ele não pode ser só um amor exclusivo, uma caridade exclusiva para um parente ou para uma pessoa conhecida, né? Eu vou fazer só prece para aquela pessoa conhecida, não vou fazer para o restante. Eu não vou fazer prece pedindo paz para o planeta. Vou pedir paz só para o Brasil, não vou pedir paz lá para a Rússia e Ucrânia, não vou pedir paz lá para Israel, com a Palestina, Irã, Estados Unidos e outros países. Eu não vou pedir. Vou fazer só exclusivo? Vou achar que só o Brasil existe no planeta? Né? Não. Então, eu não posso ficar também só fazendo caridade exclusiva. Eu tenho que fazer caridade abrangente para todo mundo, né? Naquilo que eu posso fazer. Porque o dever, o que é o dever? O dever começa quando as minhas atitudes não tiram a felicidade de outrem. E termina quando essas minhas mesmas atitudes não tiram a minha felicidade, né? Esse é o dever, né? Então, se eu não posso ajudar materialmente aquela pessoa com caridade, eu vou fazer prece para ela, que a minha prece vai ser ouvida por algum anjo. Esse anjo vai lá ajudar essa pessoa. Alguém vai ajudar através de prece. Ó, tem uma colocação do Divaldo, que ele fala que uma moça, né, lá na Bahia, ela tinha uma prestação para ela pagar e não tinha dinheiro para pagar, né? Então ela começou a fazer
prece, mais prece. E essa prece chegou nas mãos de quem? De Jesus. E Jesus mandou ela lá. Pediu de volta o dinheiro para ela pagar a prestação dela. Né? Então, ver como é que isso é uma prece. Ela fez uma prece, chegou na mão de Jesus, Jesus encaminhou ela para o Divaldo ajudar ela. Né? Então, se a pessoa não tem condições, ela não tinha condições de pagar a conta dela, não ia ficar na rua se prostituindo, nem pedindo alguém. Ela foi fazer a prece. Mas a fé dela era muito grande na prece, porque quando a gente está lá no fundo do poço, a gente tem que botar para fora para fora o que está no fundo do poço. Pedir mesmo com bastante fé mesmo para chegar. Então a fé dela foi muito grande e chegou a Jesus. Né? Então é nesse contexto, né, que a gente tem que fazer. Se eu não tenho dinheiro para ajudar a ninguém, o que eu vou fazer? Eu vou fazer prece. Mas eu não posso ficar só fazendo prece exclusiva. Prece para parente, prece para aquele amigo conhecido e as outras pessoas que estão necessitando, né, de prece. Eu tenho que fazer prece para todo mundo. Eu tenho que sair dessa. E eu saindo dessa, eu vou colocar o quê? O meu amor em movimento. O que é o meu amor em movimento? A minha moral em movimento em favor do próximo. Né? Então é nesse contexto que eu venho fazer essa colocação, né, que o bem é o amor em movimento. No outro papo de domingo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Essa colocação foi feita quando Jesus foi indagado, né, por um fariseu. Né? Por quê? Qual foi essa indagação? Os judeus estavam esperando um líder revolucionário, né? Até era essa visão de Judas em relação a Jesus. Um líder revolucionário que ia tirar eles das mãos de Roma. E eles também não gostavam de pagar imposto. Eles achavam que os impostos eram muito caros, entendeu? Estavam muito altos. E eles não gostavam de pagar. Então, ele, na frente ali da multidão, esse fariseu, para jogar Jesus no fogo, colocou para ele o seguinte: qual era a posição dele em relação a esses impostos cobrados dos romanos em cima deles. Aí Jesus falou para outra pessoa: me dá uma moeda. Aí pegou uma moeda, aí ele mostrou: quem é esse rosto aqui? César. Então ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando a gente fala dá a César, ele está falando isso. Tinha que pagar lá a César e a Deus o que é? O bem, a moral, né? Vai ter que pagar. É a mesma coisa, você tem uma conta de luz para pagar, você vai ter que pagar a conta de luz. Senão a conta de luz vai ser cortada. Então dá a César o que é de César. Mesmo você achando que aquela conta de luz está muito cara, né? Vem agora no mês de julho, vai ser cobrado um imposto aí, porque não choveu, então as hidrelétricas aí já vão rodar mais para a gente. Então, a conta de luz, quando for pagar em julho ou em agosto, sei lá, a conta de luz vai ficar mais cara, né? Então, eu vou falar, não vou pagar a conta de luz, aí pronto. Aí você não paga a conta, porque acha que está mais cara, que você não deveria pagar. O que vai acontecer? A Light vem aqui e corta a luz, né? Então, é nesse contexto. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você tem que pagar, com esse aumento vai pagar. Pronto, acabou. Né? Então é nesse contexto, né? A gente tem que separar as coisas. Né? É a mesma coisa. Quando Paulo de Tarso estava em Coríntios, né? Falando para os coríntios, ele recebeu várias indagações. Então perguntaram para ele se o caso, o que a gente tinha que fazer a opção ali, porque Coríntios ele era assim, era um local rico, mas a baixa moral era muito grande, corrupção, né, sexo lá era abusivo, as moças se prostituíam muito cedo, então era assim uma coisa humilhante. E aí
eles tinham um problema, se o casamento ia aumentar o sexo ou fazer um celibato, não ter relação sexual. Aí o Paulo de Tarso fala para eles, olha, o casamento como o celibato faz parte das leis de Deus. Aí ele falou, eu pratico o celibato. Pronto, acabou. Então aí é a opção de cada um, mas não fazer um casamento pensando em sexo abusivo, né, como eles viviam lá. Então é nessa condição. Então a gente tem que entender isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele pega, né, essa expressão, né, dai a César o que é de César, de uma explicação, de uma resposta que ele deu, e dá isso como aula para a gente, né? Então a gente tem que entender isso. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz, e aquilo que a gente é obrigado a fazer, vai ter que fazer. Isso não vai deixar que eu seja imoral, né? Porque quando eu estou fora das leis de Deus, eu estou não praticando moralmente aquilo que deveria ser praticado, né? Agora, quando eu estou moralmente fazendo as coisas certas, eu estou com a lei de Deus, porque a lei de Deus, aí que está entra o detalhe. Jesus aí estava mostrando para esse fariseu, mesmo que ele achasse que as leis humanas são erradas, mas existe essa lei aqui, e as pessoas que estão aqui têm que viver com ela. Você não pode falar, não vou pagar aquela conta de luz, quem mora de aluguel, não vou pagar aluguel, né? Eu vou chegar ali numa lanchonete, vou comer e não vou pagar, vou entrar no supermercado, vou fazer compra, vou pegar o que eu quero e não vou pagar e vou embora. Não é assim que se faz, né? Mesmo sabendo que os preços estão muito caros, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer o seguinte, naquele mercado ali, não comprar, fazer uma pesquisa de preço e comprar aquilo que eu acho que eu posso comprar. Aí isso eu posso fazer. Mas eu não posso chegar num supermercado, pegar ali tudo que eu quero e levar embora e não pagar. Eu estou errado. Então, o que Jesus estava mostrando para esse fariseu é que tem que fazer, tem que pagar, pronto, aí tem que pagar. E um dia esse pagamento não haverá mais. Quando todos os seres humanos evoluírem, né, daquele bilionário, daquele trilionário, né, que hoje tem trilionário, né, que aquele presidente do PSG, ele é trilionário, então tem 2 trilhões de dólares, né, então é muita grana, é praticamente quase o PIB do Brasil, uma pessoa só tendo 2 trilhões. Então o que acontece? É isso, né? Quando tiver, e ele tem 2 trilhões, você vê aqui pessoas na rua, não tem nada, não tem um centavo, fica pedindo dinheiro aos outros, fica pedindo comida porque não tem o que comer. Quando tiver essa harmonia, daquele tiver mais e dividir com aquele que tiver menos, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade. Então vamos ter uma igualdade das coisas, né? Então é nesse contexto que Jesus tenta mostrar que nós temos que respeitar e que um dia essa desigualdade ela vai como? Ela não vai ter uma revolução social. Quem acha que vai ter uma revolução social, né, que vai ter a classe proletária vai estar no poder, isso aí é bobagem. O que muda é o quê? É o lado espiritual. Quem não se elevar moralmente vai ficar sempre assim. Agora, quando a população, a humanidade for se elevando moralmente, então esses requisitos de erros, de pecados, não vai ter mais, né? Então isso aí não vai ter mais. E a revolução ela é espiritual e não é social, né? O espírito tem que evoluir moralmente. Enquanto esse espírito não evolui moralmente, igual o Mestre Jesus de Nazaré, ele vai ficar daquele jeito mesmo, com a moral baixa, né? Então a gente tem que elevar a nossa moral. E um dia isso vai chegar. Então essa desigualdade não vai existir mais, né? E sempre vai ter outras coisas também. Nós vamos ter órgãos futuramente que não vai precisar mais se alimentar de carne, né? Então outro detalhe também, né? Aquele que não vão se alimentar de legumes, só de ar,
de água. Então são opção de coisas, de detalhes que futuramente essa desigualdade ela vai cair, ela vai diminuir, né? E aí essas guerras, essas baixas moral, e quem promove guerra vive na baixa moral. Não adianta você ter doutorado, você ser um presidente da república promovendo guerra, porque você está na baixa moral, né? Nesse contexto. Então, dai a César o que é de César são esses conjuntos de fatos que Jesus ele apresenta. E o primeiro fato que ele apresenta é o quê? É respeitar, né? É o respeito, foi isso que ele fez. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.